O texto áureo da nossa lição está no livro de 2 Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 2 e no versículo 9, que diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Esta é uma história maravilhosa que a Bíblia nos retrata a respeito do profeta Elias e do profeta Eliseu. Nós vimos aqui que essa porção dobrada na vida do profeta Eliseu, verdadeiramente ela se verificou. Esta petição que fora feita aqui por Eliseu a Elias, o Senhor honrou a palavra de Elias e concedeu a Eliseu verdadeiramente aquilo que ele havia pedido ao seu Senhor, porque Elias era o profeta e Eliseu era aquele que estava ao lado do profeta, era o moço que servia ao profeta Elias, como diz a palavra de Deus, aquele que deitava água nas mãos de Elias. O nosso texto está em 2 Reis, segundo livro dos Reis, no capítulo 1, versículos de 1 a 15, e a nossa lição dividida em 3 tópicos: a despedida de Elias, o pedido ousado de Eliseu e Eliseu toma a capa de Elias. Eu vou seguir aqui, talvez você que acompanha a revista da Escola Dominical, professor, aluno, amante da Palavra de Deus, nós não vamos seguir exatamente aqui os pontos tópicos como foi declinado aqui na lição, na ordem que foi declinada, como já fizemos em outras ocasiões. Mas nós encontramos aqui, nessa história de Elias, um momento em que nós fizemos um comentário. Elias esgota-se espiritualmente. Quando nós encontramos lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, quando ele foge de Jezabel, ele vai para o deserto, no deserto debaixo do zimbro ele deita, e ali ele pede a morte, que ele estava esgotado, cansado da circunstância desta vida. Mas o anjo desperta e dá a ele pão e água, ele levanta, come e bebe, e o anjo diz a ele: levanta e anda, porque é muito comprida a tua caminhada. Mas ele deita e dorme novamente. E novamente o anjo desperta e há pão e a água ali para ele. Ele come aquele alimento. E com a força daquela comida ele caminha por 40 dias até o monte de Deus. E lá ele passa a noite numa caverna. E nós encontramos que no capítulo 19, no versículo 13, diz o seguinte: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que lhe dizia: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. E disse o Senhor: vai, volta ao caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, olha a ordem de Deus, unge a Azael, rei da Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou.
nós encontramos aqui nesse ponto, quando Elias pensa que o seu ministério acabou, Deus então se manifesta para Eliseu dizendo: eu ainda tenho, para você acabou, mas para mim, Elias, você ainda tem uma missão a cumprir. Isso mostra que o mesmo Deus que nos chama, o mesmo Deus que nos dá, que nos confia o ministério, é o mesmo Deus que determina o final do nosso ministério ou da missão que Ele nos confiou. Não somos nós que decidimos o final da missão, o final da história, o final da caminhada, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E quando Elias achou que para ele estava no fim, Deus então mostra para Elias que ele ainda tinha uma tarefa muito importante para fazer. O seu ministério não estava acabado. E Deus fala para ele, para ungir Azael, rei da Síria, para ungir a Jeú, rei em Israel, e Eliseu em seu lugar. Mas o que nós observamos é que Elias não cumpre a ordem cronológica que lhe fora passada pelo Senhor. Pela ordem cronológica, segundo o registro bíblico, primeiramente seria Azael, rei da Síria. Mas o homem de Deus, que já estava cansado, esgotado espiritualmente, ele procurou então, em primeiro lugar, buscar o seu sucessor. Para que Eliseu assumisse então a função de profeta em seu lugar, era necessário, Elias julgou necessário, que Eliseu começasse a caminhar com ele, conviver com ele, aprender com ele, para depois dar seguimento ao ministério que ele havia iniciado. Hoje, muitos problemas acontecem nas nossas igrejas, em quase que todos os ministérios. É a falta de um sucessor preparado por Deus, escolhido por Deus, separado por Deus e treinado por nós. Muitas vezes o líder é um grande líder, mas ele tem medo de ver alguém ascender ministerialmente, de vir a tomar o seu lugar. Na obra de Deus, ninguém tira o lugar de ninguém, ninguém toma o lugar de ninguém. Deus é quem chama, Deus é quem capacita, Deus é quem coloca, e é o mesmo Deus que coloca também o termo. E é o mesmo Deus que prepara o sucessor. E muitas vezes, muitos têm transformado o ministério em negócio, e não têm tratado como se fosse algo que não é nosso, é do Senhor. Este é o grande perigo que a igreja está enfrentando nesta última hora. A falta de sucessores escolhidos por Deus. Nós treinamos, o líder treina, o líder prepara, mas a escolha é do Senhor, sempre foi de Deus e continuará sendo a escolha de Deus. A função de quem está no exercício da liderança é treinar o seu sucessor, que Deus escolheu, não que ele próprio tenha escolhido segundo as suas avaliações pessoais. As nossas avaliações pessoais são enganosas e falhas, mas a escolha de Deus, Deus nunca erra. Deus é até bizarro falarmos isso, porque Deus, Ele sabe o que faz e o que é melhor para o seu povo e para a sua obra.
E ao sair daqui, Elias, na primeira atitude, quando ele sai ali da caverna, quando ele sai de Horebe, foi já ir em busca de Eliseu. E ele vai em busca de Eliseu, e ele passa, e ele vê que Eliseu estava no campo trabalhando, havia 12 juntas de bois. E Eliseu estava com a 12ª, era o último daquela junta, 11 juntas de bois à sua frente, com outros trabalhadores, e ele estava com a última. E nós vemos que Elias passa por Eliseu e joga sobre Eliseu a sua capa. Aleluia. Ele joga a capa e não diz nada para Eliseu, e ele segue o seu caminho. E quando ele faz aquele gesto, Eliseu, cujo coração fazia parte dos 7.000, que não havia se curvado diante de Baal, fazia parte dos 7.000 que não havia se ajoelhado, que não havia se corrompido. Eliseu, então, ele tinha no coração a chamada de Deus, seguramente. E ele entendeu o gesto de Elias, que era uma confirmação do chamado de Deus para si. Ele larga a junta de boi e corre atrás do profeta. Ele diz: espera que eu beije-me meu pai e minha mãe, e eu então te seguirei. E Elias disse, no capítulo 19, versículo 19, esse texto está 19, 20 e 21. E aqui no versículo 19, na última parte, Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Ele deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Aleluia. Elias então fala: você já sabe o que eu fiz. Ele volta, ele mata os bois, ele pega aquela tralha e faz daquela tralha lenha. Os bois, ele sacrifica aqueles bois, cozeu as carnes, deu ao povo, comeram, e então ele saiu e seguiu Elias. Glória a Jesus. E a partir daí, nós vemos então Eliseu ao lado do profeta Elias, caminhando com Elias. Mas os eventos que sucederam, quando Elias volta a falar com Acabe, e volta, quando ele mata Nabote e vai tomar a vinha de Nabote, Elias se apresenta para Acabe, leva a mensagem de Deus para Acabe. Você não vê falar de Eliseu, mas de Elias. Mas Eliseu estava ao lado de Elias, acompanhando e servindo Elias. Nós vamos encontrar que este foi o primeiro evento, o preparo, o treinamento de Eliseu. Eliseu não estava agora assumindo o protagonismo profético, mas estava sendo discipulado pelo profeta Elias. E agora, quem foi Elias? Elias foi um dos, por assim dizer, dos maiores profetas que a Bíblia registra. Ele não escreveu livros, mas o seu feito foi tão grande que ele não passou pela morte, assim como Enoque. Ele foi levado direto para o céu sem conhecer a morte. E no monte da transfiguração, ali estava Moisés representando a lei e Elias representando os profetas, conversando com Jesus Cristo, falando com ele a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Isso mostra a importância do profeta Elias. Por maior que seja o homem, por maior e profícuo que seja o seu ministério, ele tem começo e ele tem fim. O que o homem precisa saber é escolher, é preparar o seu sucessor. Moisés preparou o seu sucessor. Quem escolheu foi Josué, foi Deus quem escolheu.
foi Josué. Deus escolheu Josué, mas Josué foi treinado por Moisés. E Josué introduziu a Israel na terra prometida. Foi Deus quem escolheu Eliseu, mas foi Elias quem treinou a Eliseu para continuar o ministério profético. Jesus, ele começa o seu ministério, mas ele treinou os seus apóstolos, seus discípulos, e dentre os discípulos ele escolhe 12, e dos 12 ele sabia que um era o traidor. E ele treinou esses homens para que desse seguimento à igreja após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Ele treinou os seus discípulos para seguir a sua obra. Aí está a grandeza de um líder. O sucesso, a grandeza de um líder, não é apenas quando ele está na liderança. A grandeza de um líder é vista depois que encerra a sua liderança, que encerra o seu ministério. E aí verão se ele deixou ou não deixou um sucessor para si. Aí que está o segredo. E quando Elias, imbuído desta missão, incumbido desta tarefa, nós vemos que os dias passam e chega ao final do seu ministério. Mas quando chega ao final do seu ministério, ele não havia ungido a Hazael, rei da Síria, e nem ungido a Jeú, rei em Israel. Ele apenas preparou e treinou a Eliseu. E depois que ele preparou e treinou a Eliseu, as duas ordens que Deus havia dado para Elias, ele não se apressou em fazer, mas ele treinou Eliseu e incumbiu a Eliseu para que cumprisse aquilo que Deus havia determinado a fazer. Assim nós podemos ver que Eliseu foi treinado por Elias antes de assumir o seu ministério profético. Quando Elias adverte, como já disse há pouco, ele adverte Acabe por tomar a vinha de Nabote, assassinar Nabote. Quando ele manda destruir os 3 capitães, os 2 capitães, ou melhor dizendo, que Acasias lhe enviara, como foi comentado na última lição, Eliseu acompanhou esses detalhes na vida de Elias. E ele então foi aprendendo. No capítulo 2, nós vamos ver que Elias, ele deu a entender a Eliseu que o Senhor o levaria, o tomaria dele. Aí nós podemos encontrar que por 3 vezes, Elias diz para Eliseu, no capítulo 2, no versículo 2, na parte final, Elias diz para ele, no começo, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. E eles estavam, aonde? Eles estavam a Gilgal, estava em Gilgal. Gilgal foi o lugar aonde Eliseu, ou melhor, aonde Josué assumiu o comando de Israel para adentrar na terra prometida. Ali houve a circuncisão dos israelitas, houve os preparos ali para poder atravessar o Jordão. Foi em Gilgal. Ali em Gilgal teve momentos marcantes na história do povo de Israel. E dali de Gilgal, mais uma vez, marca o começo para a saída, para Deus levar Elias e Eliseu assumir então o seu lugar. E agora, no versículo 2, ele diz, fica-te aqui, o Senhor me envia a Betel. Mas Eliseu diz, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei.
e assim foram a Betel. Quando chega em Betel, no versículo 4, Elias diz: o Senhor me envia para Jericó, fica-te aqui. E ele repete as mesmas palavras: vive o Senhor e a tua alma que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Estando em Jericó, Elias fala de novo: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. E aí Eliseu repete com as mesmas palavras: vive o Senhor, vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E quando eles caminhavam, um grupo de profetas os acompanharam até o Jordão e pararam de longe. Elias pega a sua capa e lança sobre o Jordão, e o Jordão abre em duas partes. E agora os dois passam em terra seca. Assim como Israel passou pelo Mar Vermelho, assim como o Israel, a nova geração, atravessou o Jordão para a entrada na terra prometida nos dias de Josué. E agora Elias faz o mesmo gesto e Eliseu passa com ele. E Eliseu, após passar, ele estende a capa, as águas tornam normalmente. E eles vão caminhando. E agora vem uma pergunta que Eliseu faz, ou melhor, que Elias faz para Eliseu. Eu acho isso daqui muito importante. Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu pediu porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E Elias fala: isso está além daquilo que eu possa fazer. Contudo, se me vires, quando for tomado de ti, que assim seja feito. E eles caminhavam, e veio carro de fogo e cavalo de fogo, e separaram os dois. Ele clama: carros de Israel e seus cavaleiros. Elias foi tomado, subiu ao céu no redemoinho, e deixou cair a capa. E Eliseu pegou a capa. Primeiramente, nós vemos lá na chamada, que Elias lançou sobre Eliseu a capa da chamada. E agora, quando Elias é tomado, ele deixa a sua capa, aleluia, para Eliseu. Como símbolo agora, ele pega a capa que caiu da mão de Elias. E ali, cumpre-se em Eliseu o desejo que ele tinha. E ele volta, e quando chega ao Jordão, ele dobra a capa e lança onde está o Deus de Elias. E o Jordão se abriu. E eles passaram, e ele passou a pés enxutos do outro lado. E aqueles jovens vieram e se curvaram diante de Eliseu. E disseram: verdadeiramente, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Eliseu estava confirmado no ministério profético em substituição a Elias. E outros eventos se sucederam, que será comentado nas próximas lições. Na lição de número 7, na lição de número 8, nós vamos ver os eventos que aconteceu na vida de Eliseu. Mas hoje, nesta lição, nós vamos falar a respeito do pedido. Ele pediu porção dobrada, mas não foi apenas isso, ele cumpriu também. Ele foi ungido, foi escolhido por Eliseu, ou melhor, Elias transferiu para Eliseu a sua autoridade. E ele recebe a porção dobrada. Que ele faz, Elias fez 7 milagres. Eliseu vem a fazer 14 milagres. Exatamente o dobro. Mas ele pediu, não foi para que ele, Eliseu, fosse exaltado,
mas para que o nome do Deus de Israel fosse exaltado na vida dele e o povo de Israel viesse a se converter ao verdadeiro Deus e servir ao verdadeiro Deus. O objetivo de Eliseu era a salvação do seu povo, e não exaltação pessoal. Hoje, muitos estão sufocando, querendo aparecer para si mesmo, em detrimento do Evangelho e da obra do Senhor. O que podemos ver é que aquilo que Deus disse para Eliseu fazer: ungirás Azael, rei da Síria, ungirás Jeú como rei em Israel. Nós vamos ver no capítulo 8 que o rei Ben-Hadad, rei da Síria, adoeceu, e ele manda o seu escolhido para que vá até o homem de Deus em Israel e pergunta se ele viverá. E nós encontramos no versículo 10 a resposta de Eliseu a Azael: vai e dize-lhe, certamente viverás. Porque ele não ia morrer da doença que ele estava, aquela doença não era para a morte. Mas Eliseu então fala o que o Senhor mostra que estava já no coração de Azael. E ele diz: porém o Senhor tem me mostrado que certamente morrerá. E firmou a sua vista e fitou os olhos nele, até se envergonhar. E o homem de Deus chorou. Então disse Azael: por que chora, meu senhor? E ele disse: porque sei o mal que hás de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo nas suas fortalezas, os seus jovens matarás à espada, os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. E disse Azael: pois que é teu servo, que não é mais do que um cão, para fazer tão grande coisa? E disse Eliseu: o Senhor me tem mostrado que tu has de ser rei da Síria. E quando ele volta, que o rei Ben-Hadad pergunta, e ele diz: não, certamente viverás. Mas ele pega um cobertor e mata, sufocado, Ben-Hadad, e assume então o trono do rei, o trono da Síria. E começa então a sua jornada, as suas investidas contra Israel. E já no tocante a Jeú, no capítulo 9, nós vamos ver agora que Eliseu, ele chama um dos seus profetas, um dos seus auxiliares, ele disse: cinge os teus lombos, toma esse vaso de azeite na tua mão, e vai a Ramote de Gileade, e chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninzi. Entra e faze que ele se levante do meio dos seus irmãos, e leva-o à câmara interior. Toma o vaso de azeite e derrama sobre a sua cabeça, e diz: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então sobre a porta foge, então abre a porta e foge, e não te detenhas. O jovem vai, e entrando ele, eis que os capitães do versículo 5 estavam assentados ali, e disse o capitão: tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou e entrou na casa, e derramou azeite sobre a sua cabeça, e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor,
para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel, porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço do campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. Aqui nós vemos o homem de Deus cumprindo aquilo que Elias, que Deus dissera para Elias, que ungirás a Eliseu, profeta, em teu lugar. O último ato tornou-se o primeiro, e os dois primeiros tornaram-se os dois últimos atos. Não foi Elias quem ungiu Azael, não foi Elias quem ungiu a Jeú, mas o seu sucessor Eliseu. Há muitas vezes que Deus chama alguém, Deus manda você preparar alguém para o teu lugar. Não é porque um é melhor que o outro, é porque Deus conhece a profundidade e conhece o tempo do nosso ministério. Deus escolheu, obedeça, unge, prepare, discipline. Elias não saiu correndo para ungir Azael, para ungir a Jeú. Não, ele treinou a Eliseu, transmitiu a Eliseu, e Eliseu então, na direção do Espírito Santo de Deus, e no kairós de Deus, ungiu a Azael e ungiu a Jeú. Daí, meus amados, a importância do líder e do seu liderado. O mestre e o seu discípulo. A figura de um e a figura de outro. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde e que possamos aprender com este servo de Deus, tanto Elias quanto Eliseu. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os líderes de hoje precisam ser genuínos imitadores de Cristo, para que os demais possam imitá-lo. Porque é mais fácil as pessoas repetir os nossos atos do que as nossas palavras. Por isso, tomemos cuidado com as nossas práticas, porque elas são mais fáceis de ser imitadas do que as nossas palavras. Palavras são palavras, mas os atos, eles escrevem a história. Como diz um brocardo latino, verbas volant, scripta manent. As palavras voam, as escritas permanecem. As palavras que falamos podem voar, mas as atitudes que fazemos ficam gravadas na mente e no coração da igreja. Tomemos, pois, cuidado e sejamos verdadeiros imitadores para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.